E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Cláudio Matos, da UDESC, sou professor de filosofia e sou professor de ciência da informação. Uma das disciplinas que eu ensino é a disciplina de pensamento filosófico e científico. É uma disciplina muito interessante no curso de biblioteconomia, onde o aluno da biblioteconomia tem contato com as principais ideias ao longo do desenvolvimento da civilização ocidental que fazem parte do repertório da filosofia e das ciências. Daria para chamar essa disciplina de uma história das ideias, mais ou menos isso. E uma história das ideias que precisa ser contada com uma tonalidade, com uma coloração específica para o pessoal da biblioteconomia. Então, é importante que o professor de filosofia, que o professor de história da ciência, que o professor que vai falar sobre o método científico, sobre a história do desenvolvimento das teorias e da comunicação e discussão desse conhecimento científico e filosófico, explique para os alunos como as comunidades de pesquisadores se comunicavam por meio dos documentos. Comunicação entre os especialistas através da documentação. E qual é a principal documentação entre especialistas ao longo do desenvolvimento da filosofia e da ciência? É o livro. O livro é o veículo do conhecimento científico, o livro é o veículo do conhecimento filosófico, desde que essas técnicas, essas tradições começaram a se organizar. A gente poderia dizer, de um modo geral, com vários detalhes a serem ajustados, mas de um modo geral, a gente poderia dizer que a história da filosofia e que a história da ciência estão profundamente condicionadas pela escrita, circulação, guarda e, claro, leitura de livros. Ok? História da filosofia, a história da ciência tem a ver com a história de livros. E principalmente com a história de alguns livros clássicos. O que são clássicos aqui nessa parte da conversa? São aqueles livros que mais influenciaram, ou que mais representam, ou que mais deram impacto, que mais fizeram diferença para a gente reconhecer um assunto, ou para a gente reconhecer as características de uma época, de um período, de uma corrente. Livros que marcaram, livros que não foram esquecidos. Porque um clássico, a ideia de um clássico pode ser explicada de muitas maneiras, né? A caneta Bic é um clássico. A calça jeans Levi's é um clássico. A camiseta branca, como peça do vestuário masculino e feminino, mas primeiro masculino, camiseta branca de manga curta é um clássico. Elvis Presley, na história do rock, da música pop, de modo geral, é um clássico. E o que faz de todos esses objetos, de todas essas pessoas, de todas essas coisas e de todos os livros com essa característica, um clássico? Resistir ao esquecimento. Viver no imaginário e na memória de uma comunidade ou uma pessoa. E marcar com seu significado, marcar com a sua presença a identidade, as características, o modo de agir e de pensar daquela comunidade, daquela pessoa. E é claro que a história da ciência mostra que a ciência tem seus clássicos, assim como a história da filosofia mostra que a filosofia tem seus clássicos. E a gente pode considerar pessoas ou obras como clássicos nessa história, certo? E existe uma época, de todas as que a gente conhece,
da história da filosofia e da ciência, existe uma época que é especial para que a gente possa fazer essa discussão, que é a Idade Média. Porque a Idade Média tem uma história da leitura que está muito relacionada com a igreja e com a maneira como a igreja fez o controle, a disseminação e a guarda dos livros. Durante a Idade Média, especialmente durante a Baixa Idade Média, que a gente chama também, no período de História das Ideias, de escolástica. Durante a escolástica, quando os monastérios, as catedrais, as unidades pertencentes à igreja comportavam também as bibliotecas. Então, se você queria ter acesso a um livro, provavelmente iria encontrá-lo em uma biblioteca que pertencia a alguma instituição dentro da grande instituição da igreja. A igreja tem um papel de guarda e de comentário e de censura e de divulgação, de controle de um modo geral, muito grande em relação ao conhecimento teórico, científico, filosófico, talvez até literário, do pensamento ocidental durante a Idade Média. Mas isso não significava abundância de livros. Ao contrário, muitos livros que haviam sido escritos em épocas mais antigas se perderam durante o período inicial da Idade Média, que a gente chama de Idade das Trevas. Um período de muito analfabetismo, de muitas guerras e convulsões sociais e políticas, em que muito do saber acumulado na antiguidade antiga e tardia, na antiguidade remota e tardia, se perdeu. Então, tinha muito conhecimento nas mãos da igreja, mas era um conhecimento ainda assim restrito em relação a épocas anteriores. E nós caracterizamos a história do pensamento, a escolástica, tá aqui a anotaçãozinha, a escolástica, como um período onde o pensamento deveria ser praticado e passado à frente num contexto de poucos livros. Relativamente poucos livros. Os livros eram feitos manualmente. Os livros eram feitos, escritos manualmente. Lembrem disso, o período da Idade Média era um período onde não havia como imprimir livros de maneira automática, sistemática, industrial. Não havia uma técnica de imprensa ainda. Então, quando alguém queria um livro, encomendava alguém para copiar de outro exemplar. O processo de cópia era manual, artesanal, caro e demorado, feito normalmente por pessoas que tinham a profissão de copiar livros, os tais dos copistas. E aí o pesquisador, o cientista, o filósofo, alguém que entrava na universidade, normalmente entrava numa universidade que era comandada, regida dentro da igreja, fazia parte do sistema da igreja. E havia um método, uma técnica, na qual o estudante era treinado. Uma técnica para a pessoa se formar como um sábio em algum campo do conhecimento. É a técnica das disputas. O que é a técnica das disputas? É a pessoa
ser capaz de defender um ponto recorrendo a argumentos que vinham dos livros que ela tinha lido ou do conhecimento do qual ela podia se lembrar, ou da Bíblia. E isso é muito interessante. A Bíblia Sagrada era uma fonte de autoridade para o conhecimento sobre os animais, sobre o universo, sobre contabilidade, sobre cronologia, sobre geografia, como qualquer livro científico de hoje em dia. As pessoas referenciavam a Bíblia como uma fonte de verdades científicas. É claro que existe gente fazendo isso até hoje, mas nós estamos observando como é perigoso tratar os livros sagrados como uma fonte de verdade científica sobre o mundo. No meu curso de pensamento filosófico e científico, quando eu vou ensinar para os meus alunos esse período, eu trabalho com um texto de um homem chamado Tomás de Aquino, que em latim a gente chama ele de Aquinas. Quem é o Aquinas? Ou São Tomás de Aquino, né? O Tomás Aquinas. Esse cara era um monge, viveu ali pelo século XII, e ele era um teólogo e filósofo da igreja, comentarista de Aristóteles, e que tem entre um dos seus livros mais famosos a Suma Teológica, a teologia suprema, por isso Suma, né? A teologia definitiva, onde ele discute inúmeras questões sobre a existência de Deus, a natureza de Deus e a possibilidade do conhecimento de Deus em termos argumentativos e teóricos. Mas o que chama mais atenção na obra do São Tomás de Aquino é o método de prova, o método de prova que ele utiliza nos seus livros. E nas aulas com os meus alunos eu trabalho um capítulo, que é o capítulo 11, de um livro chamado Questões Discutidas. E o Questões Discutidas tem, no seu artigo 11, uma pergunta, deixa eu escrevê-la aqui, né? Uma pergunta muito interessante, que é uma pergunta tradicional da filosofia. É uma pergunta que vem sendo repetida desde a antiguidade remota e até hoje a gente ainda faz teoria sobre isso. A pergunta se haverá falsidade nos sentidos. Opa, percebi que eu escrevi errado. Deixa eu mostrar de novo aqui, corrigido. Haverá falsidade nos sentidos. Ou seja, será que os sentidos nos enganam ou será que os sentidos não nos enganam? Essa era uma pergunta dos filósofos antes de Sócrates, lá no século V, 6 a.C. Os filósofos já começavam a se perguntar qual é a verdadeira natureza das coisas, e aí eles se perguntavam, será que o que eu vejo revela a verdadeira natureza das coisas, ou será que o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu cheiro é uma ilusão? Será que as aparências enganam ou as aparências não enganam? O Platão é muito famoso com a sua discussão sobre o mito da caverna, ou a alegoria da caverna, explicando que os sentidos nos enganam, eles são uma fonte de falsidade. O Aristóteles, depois do Platão, reabilita o conhecimento da experiência e, portanto, o conhecimento dos sentidos, dizendo que através dos sentidos a gente pode obter informação digna de ser acreditada. Ok? E aí nós temos a discussão se prolongando ao longo da Idade Média e o Tomás de Aquino faz essa pergunta para todos nós. Haverá falsidade nos sentidos?
Mas o que é mais interessante e o que eu normalmente gosto de mostrar para os meus alunos não é tanto a resposta do São Tomás de Aquino, mas a estrutura do capítulo. Ele tem, assim, um capítulo escrito em 3 momentos, em 3 movimentos do raciocínio, eu diria. A tese, que significa parece haver falsidade nos sentidos. Depois, a antitese, que diz o contrário, parece que não há falsidade nos sentidos. E aí a terceira parte do capítulo é a discussão da questão proposta, ou a discussão dos argumentos. Então fica mais ou menos assim o capítulo. A tese, a falsidade nos sentidos, portanto o que você vê pode ser falso, o que você ouve pode ser falso. A antitese que diz que não, que aquilo que os sentidos mostram é sempre o que é real, e que se algo nos engana é a inteligência ou algum outro fator, mas não os sentidos. A informação dos sentidos é exata. E finalmente ele faz a discussão colocando as coisas nos seus devidos lugares. Por isso o livro se chama Questões Discutidas, porque em cada capítulo ele apresenta uma ideia, o contrário da ideia, e depois ele discute e chega numa resposta. Então, o que eu quero mostrar para os meus alunos quando eu dou aula de pensamento medieval? O que eu quero mostrar para os meus alunos quando eu dou aula de pensamento medieval e discuto São Tomás de Aquino? Se você fosse ou for meu aluno e minha aluna, o que você deveria guardar da aula sobre Idade Média escolástica, São Tomás de Aquino, do curso de pensamento filosófico e científico, a primeira coisa é essa característica muito especial da escolástica de ser um período onde o controle dos livros era muito grande. Primeiro, eles eram feitos artesanalmente, custavam caro e demorava para fazer livro. Então, uma pessoa comum dificilmente podia ter uma biblioteca com 150 ou com 1000 livros, porque os livros eram realmente artigos de luxo. E, portanto, o estudante tinha contato com poucos livros ao longo da sua vida. Ele tinha poucos livros comparados com o tanto de livros que a gente tem hoje em dia. E por isso era tão importante ser bom na técnica das disputas. Porque pela técnica das disputas você aprendia a tirar o máximo de conhecimento dos livros que você podia ler. Ou seja, já que tinha pouco livro, era importante usá-los muito bem e interpretá-los em profundidade. Qual é a lição? O conhecimento filosófico e o conhecimento científico estão condicionados pelos meios de comunicação desse conhecimento. E o meio principal de comunicação de conhecimento sempre foi a palavra escrita. E o grande exemplo disso é o livro. Isso para o aluno de biblioteconomia é o que a gente tem para dizer de mais importante. Uma história do livro, uma política do livro, uma gestão ideológica, institucional da comunicação através da palavra escrita e dos livros, fez muita diferença para o tipo de filosofia e para o tipo de ciência que era praticada. E na Idade Média, o movimento das disputas, o movimento em que formar um estudante era formá-lo para memorizar e interpretar a mensagem dos mestres que estavam se comunicando com ele através dos livros e dos poucos livros que havia. E isso é um efeito das condições históricas daquele período. Essa é a primeira coisa que o estudante tem que saber da minha aula de pensamento filosófico e científico, período medieval. Segunda coisa, no caso específico do São Tomás de Aquino, ele escreve um livro chamado Questões Discutidas, onde ele apresenta a questão na forma de uma tese e de uma antitese, que é um exemplo de dialética. De 2,
alética de aletheia, que significa verdade. Então, duas teses ou duas verdades opostas que são apresentadas ao leitor e depois discutidas para a gente filtrar um resultado. No caso da questão discutida do artigo 11, que eu proponho, que eu costumo propor aos meus alunos, sobre se haverá falsidade nos sentidos, a tese é que sim, a antitese é que não, e a discussão dele mostra que em certas condições, sim, os sentidos enganam e em algumas outras não. Isso depende muito, no caso de São Tomás de Aquino, da relação entre os sentidos de um lado, a coisa do outro e a inteligência do outro. Então, eu tenho a coisa, os sentidos vendo a coisa e a inteligência julgando o que os sentidos viram. E essa relação entre da coisa para os sentidos e dos sentidos para a inteligência, quando acontece de maneira bem sucedida, não gera falsidade, gera verdade. Quando há algum interferente, quando há algum fator obstrutor, impedidor, um obstáculo para o conhecimento, aí os sentidos informam falsidade. Mais ou menos essa é a resposta de São Tomás de Aquino. Nada melhor do que ler o texto, né? Direto do original, ler direto São Tomás de Aquino, clássico, para vocês terem uma ideia melhor do que eu quero dizer. E a outra coisa, a última coisa que eu gostaria de lembrar é o seguinte: por causa dessa característica do pensamento da época ser um pensamento que se treinava no método de interpretar o texto e depois de discutir o assunto, muitos avanços da Idade Média são avanços no modo de conduzir a investigação, mais do que em descobertas originais. Consegue entender? Ou seja, a Idade Média era um período onde, ao invés de grandes descobertas originais, de revoluções no pensamento, o pensamento se manteve muito disciplinado dentro da doutrina, que era uma doutrina pregada com muita força pela igreja e que combinava um pouco do pensamento filosófico de épocas anteriores, científico de épocas anteriores, com o dogma. Então, em todo o saber medieval, o dogma estava presente e, portanto, não havia grandes revoluções, inovações, diversidade. O que havia era refinamento de técnicas. E aí eu dou sempre um exemplo muito famoso de refinamento de técnicas, que é o exemplo de um pensador chamado Guilherme de Ockham. O monge Guilherme de Ockham, que viveu no século XIV, desenvolveu uma técnica de raciocínio, de pesquisa, de investigação, uma técnica para a gente conduzir nossas perguntas e buscas de explicação, que é conhecida como navalha de Ockham. Ficou boa minha navalha? Vejam bem, eu desenhei em menos de 10 segundos, enquanto falava com vocês. Tenham piedade da minha navalha, tá? A navalha de Ockham se chama assim porque ela é uma técnica mental para cortar explicações inúteis e ir direto ao que interessa. Existe um princípio da navalha de Ockham, que foi um princípio proposto pelo próprio Guilherme de Ockham, que dizia assim, ó: entia non sunt multiplicanda sine necessitatem. Entia non sunt multiplicanda sine necessitatem. Bom, o meu latim não é o melhor, mas consegui falar. Não se deve multiplicar entidades sem necessidade. Não se deve multiplicar entidades sem necessidade. Quando? Numa explicação. O que isso significa? Quando você for buscar uma explicação para qualquer coisa que acontecer, quando você for tentar explicar qualquer questão científica ou filosófica ou do dia a dia,
Recorra primeiro às explicações mais simples. Não use explicações remotas ou cheias de sutilezas, se uma explicação mais simples pode fazer o mesmo serviço. Por isso a navalha. Corte tudo o que é supérfluo nas explicações dos fenômenos. Isso também é conhecido, pessoal, hoje em dia, como princípio da parcimônia, ou economia. Princípio da economia ou princípio da parcimônia. O princípio da economia ou princípio da parcimônia é um princípio muito utilizado na física, na geografia, na biologia, na economia, na psicologia comportamental e outros ramos. E talvez a gente possa encontrar vários casos nos sistemas de classificação e de catalogação que a biblioteconomia utiliza. Ou seja, de duas maneiras de eu indexar ou de eu catalogar um documento, faça sempre primeiro a mais simples. De duas maneiras de eu recuperar um documento, ou de eu montar uma frase, uma sentença de busca numa plataforma, escolha sempre a mais simples. De duas maneiras de responder uma pergunta, de duas maneiras de resolver um problema, vá primeiro no mais simples. Isso parece óbvio quando falo assim, mas muita gente não segue. Muita gente adora explicações assim, espantosas, sensacionalistas, cheias de episódios surpreendentes, isso principalmente pelo seu apelo emocional e dos afetos. E normalmente o princípio da parcimônia é menos utilizado do que a gente pensa. Como eu ia dizendo, para a gente não perder o foco, Idade Média foi um período de pouca novidade, por causa do controle dogmático do pensamento, mas houve muito refinamento nos métodos. A obra de São Tomás de Aquino, na sua forma de exposição das questões, é um exemplo. Refinamento no método de discutir, argumentar e provar as questões que estavam sendo discutidas. E o outro exemplo que eu trouxe, o exemplo do Guilherme de Ockham, pensador inglês da cidade de Ockham. Por isso Guilherme de Ockham, né? As pessoas tinham sobrenome normalmente, quando eram pessoas do povo, o sobrenome pelo qual elas ficavam conhecidas era a cidade de onde elas vinham. E o Guilherme de Ockham com o entia non sunt multiplicanda sine necessitatem, o princípio da navalha de Ockham ou princípio da parcimônia, é outro exemplo. Beleza, pessoal? Isso é alguma coisa que eu gostaria de conversar com vocês sobre o pensamento medieval e escolástico. Muita coisa bonita aconteceu nesse período que poderia ser discutido, mas aqui a gente, em forma breve, fala apenas do que é mais essencial. Espero ter despertado em vocês alguma curiosidade que leve vocês a leituras interessantes e a um pouco mais de atenção para esse período maravilhoso da história do livro, da história da leitura, da história das bibliotecas e da história da filosofia e das ciências todas, que é a Idade Média. Legal? Um abraço para todo mundo e a gente vai se falando.